pessoal, então hoje a gente vai ter um vídeo sobre conversão entre escalas termométricas, tá? Como a gente já fez uma recordação, né? Relembramos que a gente já estudou as 3 escalas termométricas mais comuns, que é a graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Agora a gente vai aprender em converter entre as escalas, tá? Então, a primeira que nós vamos aprender a conversão, deixa eu destacar aqui no texto para vocês, é entre Celsius e Kelvin, tá? Então, entre Celsius e Kelvin, qual é a diferença entre Celsius e Kelvin, tá? É simplesmente o ponto zero, tá? Então, o 0 graus Celsius é uma coisa em Kelvin e o 0 Kelvin em graus Celsius é uma coisa. Então, a única diferença entre eles é o 0 de um e o 0 do outro, tá? Aí, para nós resolver esse ponto, que é o 0, né? E para resolver as conversões, a gente usa essa equação em matemática aqui. Essa equação, ela diz o seguinte: K Kelvin, tá? K Kelvin é igual a graus Celsius. Então, ó, graus Celsius mais 273. Na realidade, é 273,15. Mas agora que a gente está num momento todo especial e todo diferente, né, que a gente está vivendo, então a gente vai usar já 273, tá? Então deixa para eu corrigir aqui e vamos usar o 273. Aí aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, tá? Aqui tá digitado só o primeiro porque eu vou devagar com vocês, tá? Então, primeiro exemplo, transformar 37 graus Celsius em Kelvin. 37 graus Celsius é a nossa temperatura corporal, tá? Então, transformar 37 graus Celsius em Kelvin. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar a equação, tá? Aí vocês vão copiar no caderno de vocês e colocar a atividade, tá? Mas eu vou combinar com vocês como vocês vão fazer. Aqui eu tô só colocando aqui a equação de novo para mostrar para vocês daí, tá? Opa, desculpa. Deixa eu só copiar a equação aqui que ela não foi copiada. Acho que agora foi. Isso, tá? Então vamos botar a equação aqui. Sim. Então vamos lá. Então eu tenho Kelvin igual a graus Celsius mais 273. Então agora a gente vai ter 37 graus Celsius, ó, 37 graus Celsius. No lugar de 37 graus Celsius, então, ó, no lugar de graus Celsius eu vou botar 37, ó. No lugar de graus Celsius eu vou colocar 37, tá? Então vamos lá fazer isso então. Vamos botar 30. Opa, desculpa. Vamos botar 37. Agora, ó, nós temos 37 mais 273. Como eu sei que vocês usam a calculadora, né? Vamos usar a calculadora então. 37 mais 273. Então, vai ser igual a 310 Kelvin. Deixa eu colocar aqui, tá? Então, a nossa resposta é 37 graus Celsius é igual a 310 Kelvin. Deixa eu selecionar aqui e pintar para vocês. Então, essa é a resposta do primeiro exemplo, tá?
Então, a gente tem aí 37 graus Celsius é igual a 310 Kelvin, tá? Então, vou pausar agora o vídeo, porque vou digitar o exemplo 2 e já venho passar para vocês. Oi, pessoal, retornei, tá? Então, agora nós vamos transformar, vamos para o exemplo número 2, ó. Exemplo número 2, deixa eu destacar aqui para vocês. Transformar 5 Kelvin em graus Celsius. O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vamos copiar a equação, tá? Então, vamos copiar, vamos colocá-la aqui embaixo. Ok. Então, ó, agora a gente tem Kelvin. Então, ó, no lugar de Kelvin, eu vou botar 5. Então, ó, no lugar de Kelvin, eu vou colocar o 5. Então, deixa eu fazer isso pra vocês, tá? Vamos lá. Agora, então, no lugar de Kelvin, eu vou botar 5. Então, vamos lá. 5, tá? Então, agora, gente, nós vamos ter que passar o 5 por um lado e o grau Celsius pro outro, tá? Só que vai trocar os sinais, tá? Porque eu acho mais fácil passar o 273 pro lado de lá, que daí já fica a resposta correta, tá? Então, vamos passar o 273, que eu acho mais fácil, tá? Passamos o 273 pro lado de lá. Já vou mostrar isso pra vocês também, como é que a gente faz. Então, nós temos o 5, ó, 5, 5. Aqui, ó, é mais 273. Se eu passar ele lá pro outro lado, ele troca de sinal. Então, de mais ele fica menos 273, tá? Agora, a gente já pode resolver essa equação, tá? Deixa eu copiar ela para nós resolvermos ela. Então, ó, agora a gente vai fazer, ó, pegamos a calculadora e vamos fazer menos 273 mais 5, tá? Então, vai dar menos 268. Então, a nossa resposta aqui é menos 268. Vamos só ajeitar agora essa resposta, né? Que ela fique bem bonitinha. Então, vou botar aqui. Opa, só um pouquinho. Ela não tá ficando lá de fora. Deixa eu ver. Agora aqui. Ajeitamos. E deletamos. Só um pouquinho. Igual a menos 268. Deixa eu só separar aqui. Graus Celsius. E agora a gente vai para nossa resposta, ó. Então, 5 Kelvin é igual a menos 268 graus Celsius. Então, essa é a nossa resposta, tá? Deixa eu destacar aqui, chamar a atenção de vocês, que é essa a nossa resposta, ok? Então, agora, nós vamos fazer o exemplo número 3. Eu só vou dar uma pausa para vocês para digitar o exemplo. E aí, a gente já retorna para fazer o exemplo 3, tá? Então, pessoal, agora vamos para o terceiro exemplo, tá? Então, agora nós vamos, no terceiro exemplo,
transformar 15 graus Celsius em Kelvin, ó. Transformar, deixa eu destacar, transformar 15 graus Celsius em Kelvin. A equação é sempre a mesma, ó. Exemplo 3, a mesma equação. Exemplo 2, a mesma equação. Exemplo 1, a mesma equação. É sempre a mesma, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, no lugar de graus Celsius, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou colocar 15. Ó, no lugar de graus Celsius, eu vou colocar 15. Então, vamos lá. Vamos copiar de novo a equação. Deixa eu só copiar aqui para vocês. Então, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou colocar 15. Então, agora a gente tem que só somar. Vamos lá, então, na calculadora, né? 15 mais 273. Então, nossa resposta vai ser igual a 288. Peraí, deixa eu digitar aqui. 288 Kelvin. Então, vamos colocar agora aqui do lado de fora. Então, 15 graus Celsius é igual a 288 Kelvin. Vamos destacar essa resposta. Tá? E agora a gente vai fazer o exemplo número 4, tá? Deixa eu só pausar aqui para vocês, para mim fazer o cabeçalho do exemplo 4. Então, pessoal, vamos pro exemplo número 4. Então, agora no exemplo número 4, ó, a gente tem transformar 200 Kelvin em graus Celsius. Então, a gente usa a mesma equação de novo, ó, a mesma lá do exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3 e agora no exemplo 4, tá? Só que agora a gente tem, ó, 200 Kelvin. Então, ó, no lugar de Kelvin, eu vou botar 200. Então, ó, no lugar de Kelvin, eu vou colocar 200, tá? Eu vou copiar essa equação de novo. Então, ó, no lugar de Kelvin, eu vou colocar 200, tá? Então, daí eu vou passar o mais 273 lá pro outro lado. Deixa eu só copiar aqui para facilitar, fazer mais rápido. Então, ó, o mais 273 eu vou passar lá do outro lado. Aí, ele se torna menos 273, tá? Então, ó, vou passar aqui, vai ficar menos 273. Então, aí a gente pega a calculadora. Vamos fazer aqui só copiar. E vamos pegar e vamos fazer na calculadora, então. Então, 200... Opa, deixa eu só zerar a calculadora, né, gente? Então, vamos lá. 200 menos 273. Ó, então, vai ser igual a menos 73. Prof, precisava pegar a calculadora para resolver isso? Não precisava, tá? Mas a gente vai usar do recurso que a gente tem só para facilitar para quem de vocês que gosta muito de calculadora. Então, a nossa resposta é menos 73. Aí, aqui eu só vou fazer que nem eu fiz antes, né, para vocês, pra gente ter a resposta certinha daí, tá? E daí depois eu digito também a resposta e a gente destaca ela. Prof, precisa digitar a resposta? Não, não precisa digitar a resposta não, tá? Ou escrever à mão a resposta, vocês já chegaram na resposta na conta. Então, não precisa, tá? Então, aqui, opa, desculpa. Deixa eu colocar aqui. Graus Celsius, tá? Então, vamos botar aqui do ladinho e vamos escrever a resposta agora. Então, 200 Kelvin é igual a menos 73
graus Celsius. E aí agora a gente destaca a nossa resposta. Ok? Então, gente, agora eu vou pausar, que eu vou preparar agora pra gente fazer a conversão entre outras duas escalas. Ó, a gente aprendeu a recém entre Celsius e Kelvin. Agora a gente vai aprender entre Celsius e Fahrenheit, tá? Então a gente já volta aí para mostrar para vocês a próxima transformação, ou melhor, a próxima conversão. Então, pessoal, voltei. Agora a gente vai fazer então a transformação de unidades, tá? Entre Celsius e Fahrenheit, e o contrário, tá? Então, existem 3 maneiras da gente fazer o cálculo para graus Celsius e Fahrenheit, tá? Ou graus Celsius para Fahrenheit, ou Fahrenheit para graus Celsius. Existe essa primeira aqui, deixa eu destacar ela para vocês. Essa primeira equação, ela tem 2 divisões, tá? 2 frações. Então, a primeira parte é graus Celsius dividido por 5. E aqui é graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá? Então, ó, 32 porque é o ponto zero do lado da escala de Fahrenheit que vocês aprenderam lá na aula, tá? E 9, se tá embaixo, vai passar aqui em cima e vai dividir por 5. 9 dividido por 5 dá 1,8. 1,8 é em referência aos 180 espaços que possui a escala do Fahrenheit, tá? Então, entre o zero dele e o ponto alto dele, que tem 180 espaços que a gente já tinha falado, 180 graus, tá? Essa é uma das equações. Daí aqui agora nós temos a segunda equação. A segunda equação, a gente vai ter graus Celsius, vai ser igual a graus Fahrenheit menos 32. Então, menos 32 aqui, deixa eu só selecionar, é por causa do que eu disse a vocês, o ponto zero. E o 1,8 é desse 9 dividido por 5, que são os 180 degraus, tá? E existe essa equação aqui, que é graus Fahrenheit igual a 1,8 graus Celsius mais 32, tá? Esse 1,8 são dos 180 degraus e o 32 aqui é do ponto zero, tá? Eu vou usar essa equação matemática aqui. Então, eu vou fazer só com essa, tá? Porque é a maneira mais fácil que eu tenho aqui de trabalhar também com vocês. Então, eu vou copiar ela e vou colocar ela aqui embaixo do nosso exemplo e a gente vai ler o exemplo, tá? Então, nós vamos fazer o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: transformar 37 graus Celsius em Fahrenheit. Em graus Fahrenheit, perdão. Então, ó, no lugar do 37 graus Celsius, ó. Então, ó, no lugar de graus Celsius, deixa eu destacar, eu vou botar 37. Então, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou botar 37. Aqui no meio, gente, tem uma multiplicação, ó. Tem uma multiplicação. Tá? Mas não precisa aparecer. Você sabe que na matemática não precisa aparecer, porque subentende-se sempre que entre um número e uma letra tem uma multiplicação. Então, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou colocar 37. E a gente vai ter uma multiplicação aqui, tá? Então, eu vou copiar de novo e vou substituir para mostrar para vocês. Opa, desculpa, foi errado. Vamos de novo. Então, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou colocar a multiplicação. Deixa eu só botar aqui para vocês. A multiplicação e o número 37, tá? E agora a gente vai fazer a conta, tá? Então, ó, vocês viram que a gente tem uma multiplicação e uma soma. A gente vai fazer a multiplicação primeiro, tá? Aqui não vai... é uma regra isso, tá, gente? Então, a gente vai fazer primeiro a multiplicação, tá? Então, vamos colocar aqui e vamos fazer a multiplicação entre 1,8
e o 37. Então, vamos fazer na nossa calculadora. 1,8 vezes 37. 66,6. Então, 66,6. Mais os 32, tá? Então, a gente copia aqui e nós vamos resolver essa equação aí e colocar agora. Então, a gente vai fazer 66,6, ó. 66,6 que já tá aqui na calculadora, mais 32, 98,6. Então, 98,6, tá? Graus Fahrenheit, tá? Então, agora a gente vai escrever a nossa resposta. Então, 37 graus, desculpa que o teclado aqui escapou, graus Celsius é igual a 98,6 graus Fahrenheit. Daí agora a gente destaca a nossa resposta, tá? Então agora eu vou pausar o vídeo de novo para vocês, daí eu vou colocar para vocês o exemplo número 2, tá? Então vocês aguardem um pouco que eu já volto com o exemplo 2. Voltei, pessoal. Então vamos lá agora para o exemplo número 2, tá? Então, ó, o exemplo número 2, ele diz o seguinte: transformar 95 graus Fahrenheit em graus Celsius, tá? Então, agora como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai usar de novo a mesma equação, ó. Mesma equação lá do número 1, mesma equação da número 1, tá? E aí a gente vai resolver. Deixa eu só subir aqui para vocês enxergarem melhor. Então, ó, agora nós temos 95 graus Fahrenheit. Então, no lugar, ó, de Fahrenheit, eu vou botar 95. Então, ó, no lugar de Fahrenheit, eu vou colocar 95, tá? Então, vamos fazer isso. Então, agora a gente copia de novo aqui. E vamos substituir no lugar de Fahrenheit e colocar 95. Então, ó, daí a gente tem mais 32, a gente vai passar ele lá pro outro lado, menos 32. Então, deixa eu copiar para mostrar para vocês. Então, ó, nós temos mais 32 e a gente vai passar lá pro outro lado e vai ficar menos 32, tá? Então, vamos passar. Menos 32. Agora a gente pega a nossa calculadora e vamos fazer essa conta, tá? 95 menos 32. Então, 63. Então, vamos colocar aqui no nosso material, perdão, no nosso cálculo, que a nossa resposta é 63. Então, vamos botar aqui. 63. Aí, agora, vocês viram que ainda tem um 1,8, né? Ó, o 1,8, ele tá multiplicando o grau Celsius, ó, ele tá multiplicando o grau Celsius, ó, ele tá multiplicando, ó, multiplicando, tá? Então, o 1,8, se tá multiplicando, ele vai passar aqui pro outro lado, fazendo uma divisão, tá? Então, a gente vai copiar agora e a gente vai fazer uma divisão, tá? Então, eu só vou precisar inserir aqui para vocês verem a divisão. Então, ó, o 63 estava em cima, o 1,8 vai sair daqui, ó, e vai vir aqui embaixo na divisão, porque ele vai passar dividindo, tá? Então, agora a gente já pode fazer essa divisão aqui na calculadora. Deixa eu só copiar para vocês que a gente já vai botar a resposta daí, ó. Então, deixa eu parar aqui. Vamos fazer a divisão, né? Então, 63 dividido por 1,8 dividido por 1, opa, desculpa, erramos aqui, vamos fazer de novo. 63 dividido por 1,8, 35. Então, 35 graus, desculpa aqui, graus Celsius. Então, deixa eu, agora eu vou escrever 95
graus Fahrenheit é igual a 35 graus Celsius. A gente destaca a nossa, destaca a nossa resposta. E a gente já tem pronto daí o nosso gabarito, tá? Então, agora eu vou novamente pausar o vídeo para fazer o cabeçalho do exemplo número 3. Então, pessoal, voltamos. Vamos para o exemplo número 3. Agora, ó, no exemplo número 3, a gente tem menos 3 graus Celsius. Lembre que ele tem que levar o sinal de menos junto o tempo inteiro, tá? Em graus Fahrenheit. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a equação principal, que é sempre a que a gente vai usar. Então, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou botar menos 3. Então, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou botar menos 3, tá? Então, deixa eu copiar a equação de novo para nós fazer a substituição. Então, ó, aqui a gente, a gente vai substituir. Deixa eu só colocar para vocês a multiplicação, para vocês verem que ali tem uma multiplicação. Vou ter que abrir parênteses porque é menos 3, né? Menos 3 e fechar parênteses, tá? Só porque vai ficar dois sinais matemáticos aqui, multiplicação e menos junto. Aí a gente põe entre parênteses, mas vocês podem fazer direto, tá, gente? Aqui é só porque eu tô fazendo bem detalhado. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, essa multiplicação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer, então, multiplicação entre o 1,8 e o menos 3. Então, vamos lá. 1,8 vezes, daí a gente vai botar aqui, desculpa que a nossa calculadora aqui do celular, ela é um pouco diferente, do notebook, ela é um pouco diferente do que a que a gente tem hábito, tá? Então, vamos lá botar 3 vezes 1,8, então, menos 5,4. Então, menos 5,4. Tá? Aí, agora, a gente vai fazer essa conta aqui, que a gente tem menos 5,4 com mais 32. Então, agora a gente vai botar mais, ó, porque já estava na calculadora menos 5,4. Então, a gente vai botar mais 32, 26,6. Então, 26,6 graus Fahrenheit, tá? Então, a gente coloca aqui na nossa resposta agora, menos 3 graus Celsius é igual a 26,6 graus Fahrenheit. E aí, acabou, tá? Então, agora a gente vai ir pro exemplo número 4. Eu vou pausar para vocês de novo. E aí a gente já volta com o exemplo número 4. Então, pessoal, retornei. Agora vamos pro exemplo número 4, tá? Então, agora no exemplo número 4, a gente vai transformar 300 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, ó, agora nós temos graus Fahrenheit. Então, ó, no lugar de graus Fahrenheit, eu vou colocar 300. Então, ó, no lugar de graus Fahrenheit, eu vou colocar 300, tá? Então, vamos lá. Deixa eu copiar de novo aqui para nós substituir. Então, ó, agora a gente vai passar o mais 32 pro outro lado, e daí ele vai ficar menos 32, tá? Vamos fazer isso. Então, vamos passar o mais 32 pro outro lado, e ele vai ficar menos 32. Então, daí a gente vai fazer essa conta.
300 menos 32, 268. Então, 268. Então, ó, aqui nós temos uma multiplicação. A gente vai passar para o outro lado como uma divisão. Então, deixa eu copiar de novo. Então, vamos lá. Deixa eu descer um pouquinho para vocês irem acompanhando. Então, nós vamos ter uma divisão, porque se nós temos uma multiplicação, nós vamos passar tendo uma divisão. Então, ó, o 1,8 que tá aqui em cima, ele vai passar aqui embaixo dividindo, ó. Tá? Então, agora a gente vai fazer essa conta aqui na calculadora, tá? Deixa eu só copiar ela para nós já botar depois a resposta direto dela, tá? Aqui. Igual. Então, vamos lá. 268, ó, já tá aqui na calculadora, dividido por 1,8. Vai dar 148,88889. Então, vamos botar 148,89. 148,89 graus Celsius. Vamos digitar nossa resposta aqui fora também, tá? Então, ó, aqui no cabeçalho da conta, 300 graus Fahrenheit é igual a 148,89 graus Celsius. Então, a gente já tem a nossa resposta, tá? Então, gente, agora eu vou pausar o vídeo novamente, que agora a gente vai fazer a última conversão, ó. Agora a gente vai fazer, a gente já fez Celsius e Kelvin, a gente já fez Celsius e Fahrenheit, agora falta Fahrenheit e Kelvin, tá? Então, a gente vai fazer Fahrenheit e Kelvin. Aguardem um pouquinho que eu já retorno pra vocês. Então, agora, gente, vamos para a última conversão, tá? Essa é um pouco difícil, mas nós vamos ir com calma e devagar que a gente consegue, tá? Então, a gente tem aqui, a gente vai converter Kelvin para Fahrenheit. Existe uma equação que a gente pode fazer essa conversão direto, mas eu acho ela muito difícil. Ela tem 3 frações ou 4 frações nela. E aí eu acho muito complicado, tá? Então, eu acho a maneira mais fácil primeiro você pegar o Kelvin, tá? Converter ele em graus Celsius através dessa equação aqui. Depois, a resposta que vocês encontrarem nessa equação, a gente colocar nessa outra e achar Fahrenheit direto daí, tá? Então, a gente, para Kelvin, a gente usa essa equação aqui, acha graus Celsius, depois substitui nessa equação aqui. Eu vou mostrar na prática para vocês, tá? E aí, se vocês querem de Fahrenheit para Kelvin, é só fazer o contrário. Daí começa por essa e termina nessa. Mas a gente vai fazer exemplo, tá? Então, vamos pro primeiro exemplo. Ó, a gente tem Kelvin e a gente quer Fahrenheit. Então, ó, a gente tem Kelvin, deixa eu já copiar. E a gente vai querer Fahrenheit. Então, ó, Kelvin, Kelvin. Então, vamos substituir no lugar de Kelvin o 5. Então, vamos lá. Vamos botar aqui o 5. Então, ó, nós temos agora o mais 273, ele vai passar para o outro lado como menos 273, tá? Menos 273, tá? E aí, agora a gente é só fazer a conta, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer essa conta aqui, ó.
Então, 5 menos 273 menos 268. Então, menos 268, tá? Então, ó, graus Celsius é igual a menos 268, tá? Agora, então, ó, achamos graus Celsius, mas nós queremos Fahrenheit. Então, vamos copiar a equação da Fahrenheit. Vamos colocar aqui. Prof, então são duas contas? Sim, gente, são duas contas, tá? Vou botar essa aqui mais aqui. Vou botar aqui pro ladinho pra mostrar pra vocês que a gente vai continuar a conta, tá? Então, ó, agora, ó, em graus Celsius, ó, graus Celsius, eu tenho menos 268, ó, menos 268. Então, agora, no lugar de graus Celsius, eu vou colocar menos 268, tá? Então, copio novamente. E vamos substituir aqui, ó, tá? Deixa eu só colocar pra vocês o símbolo da multiplicação. Então, vamos lá. Temos que abrir parênteses, porque é menos 268, né, por causa dos dois sinais matemáticos. E não podem ficar junto, tá? A multiplicação e o menos. Então, entre parênteses, daí pode. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer essa multiplicação na calculadora. Deixa eu só copiar aqui pra vocês, que nós vamos fazer, ó, destacar aqui pra vocês. Nós vamos fazer essa multiplicação aí na calculadora, tá? Deixa eu pegar a calculadora. Opa, deixa eu pegar a calculadora. Então, menos 268 vezes, que já estava na calculadora, 1,8. Então, dá menos 482,4. Então, menos 482,84. Deixa eu conferir. Ah, menos 4, perdão. Aqui é 4 só. Menos 482,4. Agora, a gente tem esse mais 32. A gente vai ter que colocar esse mais 32. Vamos copiar a equação aqui, só pra gente colocar. Deixa eu subir um pouquinho aqui a nossa página pra vocês verem. Ó, agora, ó, mais 32. Falta a gente colocar, tá? Então, vamos fazer aqui na calculadora, ó. Mais 32. Então, a nossa resposta vai ser... Deixa eu só colocar aqui. A nossa resposta vai ser... menos 450,4. Então, menos 450,4 graus Fahrenheit, tá? Graus Fahrenheit. Agora, vamos copiar a nossa resposta, ó. Então, 5 Kelvin é igual a menos 450,4 graus Fahrenheit. Vamos destacar nossa resposta. E ok. Agora eu vou pausar o vídeo para vocês, que eu vou botar o exemplo número 2, que a gente vai fazer agora ao contrário daí, tá? Então, retornamos, pessoal. Então, agora a gente vai fazer o exemplo 2. O exemplo 2, nós temos, ó, graus Fahrenheit. Ó, nós temos grau Fahrenheit. Vamos achar o grau Celsius. Então, ó, a gente tem graus Fahrenheit, vai achar graus Celsius. E depois a gente vai fazer a outra conta para achar o Kelvin. Então, agora a gente vai começar por essa equação aqui. Já vou copiar ela. E vamos colocar aqui no exemplo 2. Aí eu vou ler com vocês o exemplo 2. Então, no exemplo 2, a gente quer transformar 300 graus Fahrenheit em Kelvin. Então, ó, a gente tem graus Fahrenheit 300. Então, a gente vai substituir, ó, em graus Fahrenheit, a gente vai substituir por 300, tá? Vamos lá, então. Então, ó, aqui só repetiu, só vamos aqui, vamos botar 300, tá? Então, 300. Ó, aqui nós temos o mais 32, ele vai passar pro outro lado como menos 32. Deixa eu só copiar aqui para nós fazermos.
Então, ó, o mais 32 vai passar pro outro lado como menos 32. E nós vamos fazer esse cálculo, então. 300 menos 32 dá 268. Então, 268. Agora, ó, tá 1,8 tá multiplicando, ele vai passar pro outro lado dividindo. Então, vamos fazer isso. E a gente tira ele daqui, porque ele passou pro outro lado, né? Então, se ele passou pro outro lado, a gente tira ele. Então, vamos fazer agora essa divisão. Deixa eu só botar a resposta já pra vocês. A gente só preencher depois. Tá? Então, 268 dividido por 1,8. Dividido por 1,8 dá 148,89, que a gente já tinha feito, né? 148,89 graus Celsius. Então, vou botar aqui. Graus Celsius é igual a 148,89 graus Celsius. Então, gente, a gente achou, ó, graus Celsius, mas a gente quer Kelvin. Então, agora a gente vai usar a próxima equação, que é essa aqui, ó, que a gente tem graus Celsius e Kelvin junto, tá? Então, a gente vai usar a próxima equação que a gente tem graus Celsius e Kelvin junto. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Então, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou substituir por 148,89. Ó, então, ó, no lugar de graus Celsius, eu vou substituir por 148,89. Então, vamos lá. Vamos substituir 148,89. Aí, agora a gente vai somar. Vamos somar o 148 mais o 49. Deixa eu zerar aqui nossa calculadora. 148,89 mais 273. Então, vai dar 421,89. 421,89 Kelvin. Deixa eu botar aqui a K maiúsculo, tá? Lembra que eu já disse isso pra vocês. Então, a nossa resposta vai ser... Deixa eu vir aqui no cabeçalho. Nossa resposta vai ser, ó, 300 graus Fahrenheit é igual a 421,89 Kelvin. E aí a gente destaca a nossa resposta, tá? E é isso aí, pessoal, tá? Então, agora vocês vão praticar e vou mandar para vocês uma lista de exercícios bem simples, assim, para vocês praticarem. E essa lista de exercícios vai valer como uma avaliação para vocês aí, tá bom? Então, as orientações vai estar lá no Classroom para vocês. E aí, dúvidas, vocês me procurem no grupo no dia que a gente tem aula. E no dia que a gente não tem a aula, vocês me procurem no privado. Sempre lembrando de vocês se identificarem, tá? O nome de vocês e de qual escola e turma que vocês são. Porque eu tenho 17 turmas, eu falo com em torno de 30 pessoas por dia no privado. Então, eu depois não sei mais quem é quem, tá? E eu tenho que ir excluindo as mensagens, porque eu não estou mais recebendo alguns arquivos de imagem e alguns documentos também, tá? Não tem mais espaço físico no celular. Então, gente, muito obrigada. Essa aí é a nossa aula de hoje. E segue a listinha também de exercícios para vocês. Abraços. Bons estudos!